Nós faremos a leitura do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Faremos a leitura do versículo 16 até o versículo 31. Se você estiver com a tua Bíblia aí e puder acompanhar. Se você estiver sem a tua Bíblia, esteja apenas ouvindo a leitura do texto. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17, versículo 16 até o versículo 31. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 16 até o versículo 31. Nós queremos agradecer a todos os irmãos e amigos que têm participado do nosso momento de estudo da Palavra do Senhor. O texto que nós vamos então meditar hoje é o texto do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 16 até o versículo 31. Farei a leitura, os irmãos estejam acompanhando aí nas suas Bíblias. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus, estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: podemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão de dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura, tateando-o, possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica a todos, aos homens, que todos, em toda a parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. A palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, texto que nós acabamos de ler, nos mostra Paulo, no tempo, durante a sua segunda viagem missionária, estando ali em Atenas, Paulo constantemente falava das doutrinas de Cristo nas praças, nas sinagogas, e alguns dos filósofos estoicos e epicureus que ali estavam curiosos para saber que doutrinas Paulo estava ensinando. Paulo falava da ressurreição, Paulo falava de Jesus Cristo, Paulo falava de vida eterna. E aqueles homens, atraídos por essa exposição de Paulo, o chamaram de pregador e o levaram ao Areópago para que ali pudessem conversar. Então Paulo, chegando ao Areópago, ele vê um altar onde está escrito: ao Deus desconhecido. O Areópago era um lugar de muitos deuses, haviam vários altares ali, mas existia um altar que tinha uma inscrição que chamou a atenção de Paulo, e nessa inscrição estava dizendo: ao Deus desconhecido, ao Deus desconhecido.
E a partir de então, Paulo passa a discorrer sobre o Deus verdadeiro, o Deus real, Criador dos céus e da terra, o Deus que subsiste, o Deus eterno, o Deus que é o Criador de todas as coisas e também o Senhor de todas as coisas. Tudo está nele, tudo resiste nele, tudo reside nele, e tudo subsiste em Deus. Paulo diz, nele nos movemos, nele respiramos, nele temos vida. Esse é o Deus desconhecido para aqueles atenienses. Esse é o Deus desconhecido em muitos lugares do nosso mundo hoje. Esse é o Deus desconhecido mesmo para muitos que nasceram dentro de uma tradição e de uma cultura cristã. Mas Paulo, como servo do Senhor, ele diz, esse é o verdadeiro Deus. E eu queria pensar com os irmãos hoje sobre isso, pensar com vocês que estão nos ouvindo e assistindo, a respeito disso. O Deus desconhecido é o verdadeiro Deus. Nós podemos não conhecer o Senhor, você pode não ter tido ainda um encontro com Jesus Cristo, mas certamente você é conhecido por Deus. Deus sabe quem você é. Deus sabe o que se passa no seu coração e na sua mente. Paulo sabe que aqueles homens, embora ignorassem a existência de Deus, embora tivessem muitos deuses, eles não serviam ao Deus verdadeiro. E Paulo sabe que mesmo eles não conhecendo o Deus verdadeiro, Deus os conhecia. E Deus sabia quem era cada um deles. É muito interessante como Paulo discorre a respeito de Deus, né? Então eles levando Paulo ao Areópago ali, colocando ele, começaram a questionar que doutrina era aquela, né? Por que passando por ali nós vimos Paulo falando sobre uma doutrina diferente? E Paulo se refere a eles dizendo, observo que vocês são muito religiosos, acentuadamente religiosos, porque passando e observando, eu vi vários objetos de cultos e encontrei um altar onde está escrito ao Deus desconhecido. É esse Deus que vocês adoram sem conhecer. Esse Deus é o verdadeiro Deus. Esse Deus é o Senhor. Esse Deus é Criador. Esse Deus não habita em santuários construídos pela mão dos homens. Ele não é servido de homem como se precisasse de alguma coisa. Paulo então começa a destruir a forma como eles criam naqueles deuses. Todos os deuses deles eram servidos por alguém. Todos aqueles deuses eram carregados de um lado para o outro, eram polidos no seu ouro, na sua prata, por homens, eles eram esculpidos, pintados, zelados por homem. Se ninguém os movesse, eles não se moveriam de forma nenhuma. E Paulo diz, esse Deus, o Deus verdadeiro, ele não é servido pelas mãos de homens. Ele não habita um santuário humano. Ele não pode habitar, um santuário humano não pode contê-lo. Esse Deus é o verdadeiro Deus, o Deus desconhecido é o verdadeiro Deus. E Paulo fala dos atributos de Deus. Primeiro ele fala do senhorio de Deus sobre tudo que criou. No versículo 24 e 25, se você puder acompanhar aí na sua Bíblia, Atos capítulo 17, versículo 24 e o versículo 25, Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 24 e 25, diz assim, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Paulo diz que esse Senhor, esse Deus, ele é o Senhor de todo o universo. Ele é o Senhor que não habita em templos humanos. Ele é o Senhor do céu e da terra. Ele é o Senhor que não é servido por homens como se precisasse de alguma coisa de homens. Paulo faz esse contraste porque ali no Areópago há muitos deuses. Há muitas divindades, muitos altares. E esse Deus, esse altar que estava com a inscrição dizendo ao Deus desconhecido, Paulo usa esse altar para dizer, o Deus verdadeiro, o Deus criador dos céus e da terra não está sendo adorado aqui. Há muitos deuses aqui, há muitas adorações aqui, mas o Deus verdadeiro, esse Deus desconhecido, ele é o Senhor dos céus e da terra, ele é o criador de todas as coisas. Ele não habita um santuário feito por mãos, ele não é servido por homens como se precisasse de alguma coisa de homens. Pelo contrário, ele é quem a todos dá a vida, o ar e tudo mais. É interessante essa afirmação de Paulo, né? Paulo diz que o Senhor, Deus, é o Criador de todo o universo, de todo o cosmos, de tudo que existe. Nada existe sem a vontade de Deus. Nada do que foi criado sem a permissão do Senhor. Também é o Deus que sustenta todas as coisas. É aquele que não recebe de homens, porque ele não precisa de nada, mas ele dá a todos, dá a vida, dá o ar e tudo mais.
O que Paulo está querendo dizer é que aqueles deuses que os filósofos, os epicureus e os estoicos ali adoravam, eles não eram deuses reais. Eles não tinham sentido em si mesmos, eles não podiam oferecer nada. Eles podiam e recebiam muitas coisas dos homens, muitas ofertas, muitos sacrifícios, muitas orações, mas eles não podiam responder sequer uma dessas orações. Quando eu penso no contexto de mundo que nós vivemos, meus irmãos, às vezes nós falamos a respeito da idolatria, e a idolatria que a gente sempre traz na cabeça, talvez seja aquela direcionada a personagens bíblicos como Maria, José, Pedro, Paulo, João, homens e mulheres que foram grandemente importantes na história da revelação, do nascimento, do crescimento de Jesus, do ministério de Jesus, e de fato são homens e mulheres que são dignos de honra diante de Deus, mas que não respondem às nossas orações, que como nós precisam de um Salvador, e esse Salvador é Cristo. Mas a gente não fala de outros ídolos que estão lá dentro do nosso coração escondidos. O nosso egoísmo, o nosso orgulho, a nossa soberba, a nossa sede de poder. O maior inimigo do homem no serviço a Deus é o próprio homem. Antes de nós esculpirmos uma imagem, antes de nós pintarmos um quadro, antes de nós construirmos um Deus, ele já está dentro do nosso coração. Ele já está lá arraigado na nossa consciência e no nosso coração. Ele já é amado por nós, nós só expressamos uma coisa externamente que já está dentro do nosso coração. Então Paulo sabe que aqueles homens que estavam ali no Areópago, mesmo que adorassem muitos deuses, eles eram homens, como Jesus fala, homens sedentos e famintos. Jesus diz: eu sou o pão da vida. Aquele que comer desse pão nunca mais terá fome. Eu sou a água viva que desceu do céu. Aquele que beber dessa água nunca mais terá sede. Jesus não estava falando de alimento, não estava falando de pão e água no que diz respeito à necessidade física do corpo, mas Jesus estava falando que o homem não encontra satisfação em nada nessa vida, nem nos deuses que ele mesmo constrói. O homem só encontra satisfação quando ele conhece o Deus verdadeiro. O Deus que é o Criador dos céus e da terra, o Deus que é o Senhor e mantenedor de todo o universo, o Deus que sustenta a vida, aquele que dá o ar, aquele que dá a vida e tudo mais. Nós somos uma nação faminta e sedenta. Nós somos uma geração faminta e sedenta, porque muitos de nós não temos conhecido a Deus, o Deus verdadeiro, o Deus que se revela. Deus não apenas criou o mundo, Deus não apenas é o Senhor, o sustentador deste mundo, mas como Deus se revela, Deus se mostrou ao homem. Outrora na sua palavra, através dos profetas, e como o autor da carta aos Hebreus diz, nos últimos dias, através de Jesus Cristo. Jesus Cristo é a expressão exata de Deus. Nele habita toda a plenitude de Deus. Ao olharmos para Jesus, nós vemos a plenitude de Deus. Jesus morreu por mim, Jesus morreu por você. Deus não apenas nos dá a vida física, a vida orgânica, mas Deus nos dá a vida espiritual, a vida eterna. A vida eterna. Não há mais lugar para ídolos no nosso coração. Não pode existir um lugar reservado no nosso coração a um Deus desconhecido, porque Deus se revelou. E se você tem conhecido a Cristo, você sabe quem é Deus. Deus não é controlado pela vontade humana, Deus não é controlado pelos propósitos humanos, Deus não é limitado à nossa força, Deus não é movido pelos nossos desejos. Deus é eterno, Deus é pleno. Deus não precisa do homem, mas Deus se agrada do homem, Deus se alegra no homem, porque Deus o fez para a honra, para a glória e para o louvor dele. Para a honra, para a glória e para o louvor do nosso Deus fomos criados. Fomos criados pelo nosso Deus para que nós possamos ser encontrados diante dele em alegria, em graça, que nós possamos servi-lo de todo o nosso coração. Mas o texto vai além, o texto nos fala ainda mais a respeito do nosso Deus. O texto nos fala que Deus, o nosso Senhor, o nosso Criador, Ele é aquele de onde tudo flui. Nós não apenas fomos criados por Deus, mas nós como homens
temos em nós a imagem e semelhança de Deus. Como cristãos, temos em nós a semente de Deus, a pessoa do Espírito Santo habitando em nós. Paulo sabe que aqueles homens jamais poderiam conhecer a Deus se Deus não se revelasse a eles. E a forma como Deus escolheu se revelar a eles é através das Escrituras. Aqueles deuses que eles serviam em Atenas não eram deuses verdadeiros, não eram eles que haviam criado os atenienses. Mesmo os atenienses idólatras foram criados pelo Deus verdadeiro. Mesmo o homem que não reconhece Deus em seu caminho foi criado pelo Deus verdadeiro. Deus é o único Criador. Deus é o único Criador. Deus é o único Senhor do universo. Ele é Senhor porque Ele reina, porque Ele tem autoridade plena. Ele tem autoridade sobre tudo e sobre todos. E Ele é o Criador de todas as coisas. Tudo existe pela vontade dEle. Do versículo 26 até o versículo 28 nos diz assim: de um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Então Paulo fala que Deus criou toda a raça humana, todas as coisas. Lá no livro de Gênesis fala que o Senhor tomou o pó da terra e fez dele o homem, e soprou nas suas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente, o homem passou a ter vida. Deus é o nosso Criador. De um só Deus povoou toda a terra, de um só Deus encheu a terra. E é interessante que Paulo dá um detalhe importante nesse texto, que eu queria chamar a atenção de vocês. Quando Paulo fala assim no versículo 26, o finalzinho, e o versículo 27 diz que Deus estabeleceu os limites da nossa habitação, para buscarmos a Deus, se porventura tateando como alguém no escuro procura as coisas com o toque de suas mãos, como alguém cego identifica as coisas com o toque das suas mãos, tateando o possam achar, se bem que Deus não está longe de cada um de nós. Paulo fala que esse Criador nos criou para relacionar-se com Ele. Daí a fome e a sede que existe no nosso coração, se nós não conhecermos a Deus. Deus nos criou para relacionar-se com Ele. Nem todo o dinheiro do mundo, nem todo o poder do mundo, nem toda a riqueza e a glória do mundo poderia saciar o nosso coração, porque ele foi criado para ter desejo de Deus, para desejar comunhão com Deus. Embora Paulo nos deixe muito claro que, mesmo Deus estando perto, nós não conseguimos achá-lo. E Paulo usa uma expressão de alguém que tateando, vai colocando as mãos, vai fazendo com a ponta dos dedos, procurando algo. E esse tatear nós podemos entender como o homem construindo seus deuses, o homem construindo as suas filosofias, o homem buscando soluções para suas angústias, para suas dores em muitas coisas do mundo, sem poder encontrar nelas. Mas ao mesmo tempo nos leva a entender a forma como Jesus nos salvou. Ele veio, Ele nos buscou, Ele nos salvou. As ovelhas perdidas éramos nós. O nosso bom pastor deu a vida por nós. Ele foi em busca de cada um de nós. Ele nos deu resgate. Ele nos encontrou mortos em nossos delitos e pecados, cegos a respeito da existência, da realidade de Deus. Mas Deus nos deu vida, nos abriu os olhos. Agora não mais tateamos, não mais andamos como se estivéssemos no escuro procurando algo. Agora nós sabemos que Deus está perto. E muito mais, sabemos que Deus se relaciona conosco dia a dia, a cada momento. Deus nos criou para que nós o buscássemos. Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 1, ele fala que a ira de Deus se revela nos céus, contra toda impiedade. E Paulo fala isso porque o homem pode saber da existência de Deus pela própria natureza. Olhando o homem à glória das coisas criadas,
a glória de toda a criação não adorou o Criador, mas adorou a criatura no lugar de Deus. Por isso o homem se torna indesculpável. O homem se torna culpado da sua injustiça diante de Deus. Aqueles filósofos ali do Areópago, eles eram pecadores e estavam cegos em seus pecados, mesmo sendo muito religiosos. E Paulo fala: em tudo os vejo acentuadamente religiosos. Dá a entender na narrativa do evangelista Lucas que aqueles homens falavam bastante de coisas religiosas, nas praças, nas sinagogas e até no Areópago. Que esse era um dos assuntos, talvez o preferido deles, se não o preferido, um dos que eles mais falavam. Homens muito religiosos, porém cegos em seus delitos e pecados. Muitas vezes nós cometemos o erro de entendermos ou de limitarmos a ideia do relacionamento com Deus apenas à prática religiosa, meus irmãos. E isso é uma loucura que nós fazemos, porque todo ser humano, quer esteja ele cego nos seus delitos e pecados, longe de Deus, é um ser religioso. Nós criamos uma espiritualidade, nós criamos uma religião. Quando nós conhecemos o Evangelho de Cristo, nós abandonamos toda a religiosidade que tínhamos para nos relacionar com Deus. A vida cristã é um relacionamento. Se você parar para pensar na vida cristã, nós não temos símbolos, nós não temos rituais. A Bíblia nos inspira, nos ensina a orar. A Bíblia nos chama para a adoração. Mas essa adoração pode ser feita em todos os povos, em todas as tribos, em todas as raças. A única coisa que a Bíblia nos estabelece no nosso culto e adoração a Deus é que ele seja feito com ordem e decência. E Paulo mais claramente nos ensina lá na carta aos Romanos que devemos nos apresentar diante de Deus, trazer os nossos corpos diante de Deus como sacrifício vivo, santo e agradável. Paulo está falando de santidade, com uma mente transformada por Deus, não conformada com o presente século, mas transformada por Deus, para conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O Senhor é o nosso Criador, e não pode haver paz no nosso coração enquanto nós não entendemos isso. Não pode haver satisfação na nossa vida enquanto nós não encontramos o nosso lugar na presença de Deus. Jesus diz: eu sou o pão da vida, aquele que comer desse pão nunca mais terá fome. Eu sou a água viva, aquele que beber dessa água nunca mais terá sede. Ao Deus desconhecido. O Deus desconhecido é o verdadeiro Deus. E Paulo conclui dizendo que esse Deus desconhecido, ele é a fonte de toda a vida humana. Versículo 28 e versículo 29 diz assim: pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Interessante Paulo falar que é em Deus que nós nos movemos. E certamente Paulo estava falando de espiritualidade. Nos movemos e existimos. A grande angústia do ser humano sempre foi a morte. A morte para nós nos remete à lembrança que nós temos do pecado. A morte é o salário do pecado. A morte nos mostra o quanto nós somos pecadores. A morte expõe todas as nossas fraquezas, todos os nossos limites. E Paulo está falando que é em Deus que nós vivemos, é em Deus que nos movemos. É Ele quem nos dá a vida, é Ele quem nos sustenta, é nele que nós existimos. Existimos pela vontade de Deus, vivemos pela vontade de Deus, sentimos, temos sonhos, temos pensamentos pela vontade de Deus. Então Paulo direciona a vida daqueles homens para aquela que é a razão da sua existência. Sem Deus não haveria vida. Sem Deus não há razão para vivermos. Então Paulo fala que Deus aqui é a própria fonte de vida. Paulo fala de vida, respiração e tudo mais. Nele nós vivemos, nele nós nos movemos, nele nós existimos. A ideia de sermos gerados por Deus, como Paulo fala aqui, sendo pois geração de Deus, fomos feitos por Deus. Os poetas gregos acreditavam que eles eram geração de Deus.
que eles haviam sido criados por Deus. Eles acreditavam nisso. Eles não acreditavam, no entanto, que Deus pudesse se relacionar com o homem. Eles entendiam que Deus é divino demais para ter contato com a matéria pecaminosa, com a matéria desprezível. Acreditavam que Deus habitava um lugar celestial e que desse lugar Deus não saía, Deus não intervinha na história do homem. E Paulo vai ensinar completamente o contrário. O Senhor Deus é o Senhor do universo, o Senhor Deus é o Criador de todas as coisas, o Senhor Deus é a fonte de toda a vida. Paulo está dizendo que Deus se envolve, que Deus intervém, que Deus está na história, que a história discorre dentro da vontade de Deus, dentro do domínio de Deus. Deus é soberano e Deus rege todas as coisas conforme a sua eterna vontade. Por que Paulo está falando disso? Aqueles homens acreditavam que Deus estava lá e que eles estavam aqui no mundo, e que ambos viviam, Deus vivia em as suas próprias vontades, e que o homem também podia viver a sua própria vontade. O que a Bíblia nos ensina é que a história do homem está diretamente ligada com a história de Deus. Deus criou o homem, Deus criou a história do homem, em Deus que o homem se move, é em Deus que o homem existe. Não há vida sem a vontade de Deus. Não há fôlego sem a vontade de Deus. Não há nada sem a vontade de Deus. E tudo que foi criado está debaixo do domínio de Deus. Deus é o Rei de todas as coisas, Ele é o Senhor de todas as coisas. Tudo está submetido a Ele. O Deus que eles tratavam como Deus desconhecido é, na verdade, o único e verdadeiro Deus. O Deus desconhecido dos atenienses é o Deus eterno, Senhor e Criador de todas as coisas. Dentro disso, eu queria pensar com vocês a respeito da nossa vida. Como temos vivido? Como temos caminhado? Porque Paulo conclui esse texto dizendo assim: ora, Deus não levou em conta o tempo da ignorância, agora, porém, notifica. Deus manda uma notícia, Deus manda uma mensagem aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Paulo conclui aquela exposição dele dizendo: Deus manda dizer aos homens em toda parte que se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão, se referindo a Jesus Cristo, que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Paulo fala que Deus é o Senhor de tudo, Senhor do universo, que Deus é o Criador de todas as coisas, que Ele é a fonte de toda a vida, e que esse Deus verdadeiro, Ele manda um recado dizendo aos homens em toda parte que se arrependam. Se arrependam porque Deus estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que Deus destinou e glorificou, deu crédito a Ele diante de todos, o ressuscitando dentre os mortos. Paulo está falando de Jesus Cristo. Paulo está se referindo ao único que pode nos salvar, o único que pode nos revelar o amor de Deus, o único que pode nos levar à razão da nossa existência. Ontem, assistindo o jornal, lá tinha um momento em que um filósofo bastante conhecido, Mário Cortella, ele falava sobre propósito, sobre razão da nossa vida, né? Ele fala, na colocação dele, ele diz que o homem, a razão da vida é procurar essa razão, né? A Bíblia diz que a razão da nossa existência é Deus. Foi Deus quem nos criou, é Deus quem sustenta a nossa vida, é o Deus que reina e domina sobre todo o universo onde nós estamos inseridos. E esse Deus preparou, estabeleceu um dia onde há de julgar todos com justiça. Um julgamento estabelecido na justiça de Jesus Cristo, aquele a quem Ele ressuscitou de todos os mortos. Ressuscitou dos mortos. Há um Deus, e esse Deus tem um propósito para a nossa vida. Talvez você o tenha como um Deus desconhecido para você.
Mas certamente você não é desconhecido para Deus. Deus sabe quem você é. Deus sabe exatamente o que está no teu coração. Deus sabe de cada dia da tua vida, de cada momento de angústia, de dor, de cada momento de medo e tristeza, de cada dia de alegria e de festa, de cada dia em que você se alegrou, cada dia em que você glorificou a Deus, talvez sem saber quem Ele é. Eu quero te dizer que esse Deus, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus eterno, Criador de todas as coisas, Ele nos faz lembrar do recado que Paulo deixa aqui em Atos 17. A todos os homens que se arrependam dos seus pecados e que creiam no nome de Jesus Cristo, para que sejam perdoados e para que tenham vida e vida eterna em Jesus Cristo. Eu não sei se você já teve esse encontro com Deus. Eu não sei se algum dia você já se dobrou sinceramente diante de Deus e lhe pediu perdão por todos os teus pecados. Pode ser que você diga como geralmente as pessoas dizem: mas eu não tenho pecado. A Bíblia diz que não há justo, não há nenhum sequer. Não há bom, não há nenhum sequer. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Todos pecaram. Todos se afastaram de Deus. Todos carecem da misericórdia, do perdão e da graça do nosso Deus. E o desejo sincero do meu coração é que esse Deus, que foi identificado como Deus desconhecido lá em Atenas, Ele seja conhecido por você hoje e crido, para que você tenha vida e vida eterna. A fome que temos no coração, a sede que temos em nossa alma, não podem ser saciados em outro que não seja o único Senhor e Salvador da nossa vida, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Eu quero te convidar para que possamos orar. Feche seus olhos. Se esse é o dia que você entendeu isso pela primeira vez na tua vida, abre o teu coração diante de Deus e coloca a tua vida diante de Deus. Não podemos crer em Jesus se o Espírito Santo não mover o nosso coração, não derrubar as barreiras da incredulidade na nossa mente, não abrir os nossos olhos e os nossos ouvidos para que possamos ver e ouvir a voz do Senhor através das Escrituras. Ó Pai querido, em nome de Jesus, toma a nossa vida diante do Senhor. Não somos nada sem Ti, Deus, carecemos do Senhor. Somos desesperadamente necessitados, ó Deus, do Teu cuidado, da Tua graça, da Tua misericórdia. Louvado seja o Senhor, que tem nos dado, ó Deus, abundantemente, ó Pai, do Teu amor dia a dia. Ó Deus, que em nome de Jesus, todos aqueles, ó Pai, que ouviram da Tua palavra, Senhor Deus, creiam nela. Todos aqueles, ó Deus, que têm ouvido nesse momento, ó Deus, o nome de Jesus, através das redes sociais, dentro das igrejas, Deus, que Teu Santo Espírito, ó Pai, possa gerar conversões, transformações de vida, Senhor Deus. E vida, ó Pai, em nós, Deus, que temos caminhado, Senhor Deus, e que muitas vezes desanimamos, Senhor. Muitas vezes, ó Pai, nos afadigamos de tantas coisas, Deus, que não são, ó Pai, essenciais na nossa vida contigo, Senhor. E temos tão pouco tempo para Ti, Senhor. Ó Deus, tenha misericórdia de nós. Ó Deus, em nome de Jesus, nos abençoe nessa noite, Senhor. Ó Deus, que essa semana que hoje se inicia, Deus, seja uma semana de bênçãos, seja uma semana de alegria e de paz, Deus. Que o Senhor traga cura sobre a nossa nação, Deus. Que tenhamos boas notícias, ó Pai. Que haja, ó Pai, no meio do Teu povo um avivamento genuíno, Deus, um arrependimento, Deus, um retorno a Ti, Senhor. Um abandono, ó Pai, da carnalidade, da promiscuidade, Senhor Deus, do secularismo que tanto tem adoecido a Tua igreja, Senhor Deus. Um retorno sincero à Tua presença, Deus. Que nós voltemos, ó Deus, a ter a plena alegria, Senhor Deus, em ouvir, ó Pai, da Tua palavra maravilhosa, Senhor. Em ter prazer, ó Deus, quando oramos a Ti, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, abençoa cada um dos nossos irmãos, Deus, que, ó Pai, por razão, Deus, desse isolamento, Deus, não temos, ó Pai, conseguido estar juntos, ó Deus. Mas o Senhor sabe de cada um de nós, ó Deus. Que o Senhor, ó Deus, mantenha, ó Pai, aceso no nosso coração a chama do Evangelho, Senhor. Que nós não cansemos de clamar, Deus, que nós não nos cansemos, ó Deus, de buscar a Ti. E que, ó Pai, quando voltarmos, ó Deus, a nos reunir na Tua igreja, Senhor Deus,
que haja alegria, que haja regozijo, Deus, que haja júbilo em nosso coração, Deus, porque o Senhor tem sido bom conosco, ó Pai. Em nome de Jesus nós te louvamos, nós te agradecemos, no nome de Jesus. E agora, irmãos, que a graça eterna do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor infinito e insondável do nosso Deus e Pai, e as consolações do Santo Espírito estejam sobre nós e sobre todo o povo de Deus espalhado em todo o mundo, agora e para sempre. Amém. Amém. Irmãos, que Deus nos abençoe a cada um, né? Que Deus cuide de nós, que Deus nos sustente com a poderosa mão dele. Por mais que haja circunstâncias que nós não compreendamos, não duvidemos de Deus. Deus tem domínio, Deus tem controle sobre todas as coisas. Esperemos no Senhor. Esperemos no Senhor, porque certamente a seu tempo o Senhor nos livrará. O Senhor trará a sua paz, o Senhor nos trará a sua alegria, o Senhor nos trará a sua força. Continuemos zelosos, cuidando da nossa casa, cuidando dos nossos filhos, cuidando dos nossos idosos, né? Que Deus possa nos sustentar por onde quer que formos. Aqueles que têm que trabalhar, que Deus guarde as suas vidas, que Deus os proteja de todo perigo, que Deus os preserve, né, de todo mal. Que Deus possa nos fortalecer, meus irmãos, dia a dia, para que o Senhor seja servido, honrado e louvado em todas as obras que fazemos. Uma boa noite, uma boa semana, se Deus quiser, e nós não pudermos ainda nos reunir, né, com a igreja, na próxima quarta-feira nós temos o nosso estudo bíblico, às 19 horas. Quarta-feira é sempre um pouquinho mais cedo, 19 horas. Você está convidado a participar. Tenho colocado os nossos vídeos também no YouTube, né? O YouTube lá é Pastor Marcelo Santos Machado. Lá é mais fácil para compartilhar, tá? Se você quiser e achar que deve compartilhar a mensagem da palavra do Senhor com outras pessoas, faça isso. O propósito é que o Evangelho seja pregado e crido em todos os confins do mundo, meus irmãos. E que Jesus seja conhecido, né? Que Jesus seja servido por todos aqueles que sinceramente confessarem o nome do Senhor. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.